A mostrar para você aí de casa as dicas que o Hudson Pereira trouxe para a gente, e a primeira delas é essa: não existe uma fórmula mágica, dedicação e responsabilidade. É isso aí. A gente começou por essa porque várias pessoas procuram qual a fórmula mágica, né, para se ter uma bela silhueta, qual a fórmula mágica para perder peso e também para cuidar do bolso, mas ela não existe. Essa fórmula é respeito, é dedicação, é trabalho. E não existe aquela condição assim de dinheiro cai do céu. Não é isso. Não existe. Prova disso, tá? Que até a gigantesca parte dos ganhadores da Mega Sena, em pouco tempo, ficam quebrados, pobres de novo. Então, não é a quantidade. Né? Porque foram muito ricos, aí perdem tudo. Perfeito. Porque falta exatamente essa responsabilidade e a dedicação àquilo ali. Exato. Isso vai pela motivação, Hudson, até essa ideia utópica, talvez, de falar, olha, se eu ganhar lá na Loto, eu vou viajar o mundo inteiro, eu vou fazer. Nunca passa pela cabeça ou pelo sonho, talvez, essa ideia de, olha, eu vou precisar de ter uma cabeça muito centrada para que eu consiga fazer as viagens, mas também que eu faça com que esse dinheiro renda. Não tem esse outro pensamento. Não tem. Infelizmente, a nossa cultura, ela prega muito imediatismo, né? O que eu quero é agora. E acaba com isso a gente cometendo vários erros, tomando más decisões, que isso vão prejudicar muito a parte financeira das pessoas. Nós brasileiros, nós temos alguma coisa assim que é cultural, que diz assim, tá tudo solto, tá tudo certo, e não se preocupa. Eu tinha 1 milhão, agora eu tenho 900 mil, mas ainda tem muito dinheiro. Agora eu tenho 800, ainda tem muito dinheiro. Mas não preocupa ali com essas perdas. Sim, isso é cultural nosso, tá? Quando a gente faz um comparativo com culturas, por exemplo, japonesas, chinesas, em que cria-se o hábito de se trabalharem e poupar muito, são países que passaram por guerras, sempre tem terremotos, tsunamis, ou seja, a própria atmosfera do país mostra que se você não tomar alguns cuidados, você pode ter uma surpresa muito negativa na frente. Ao contrário do Brasil, né, em que é uma terra que tudo que se planta dá, tudo dá certo. Então a gente acabou negligenciando muito a nossa prosperidade, o nosso futuro. O que aconteceu? Entramos num momento econômico complexo. Então, consequentemente, agora as pessoas param para poder fazer esse autoexame e começar a ter um pouco mais de cuidado. Só que daí a 10, 15 anos de prosperidade, possivelmente as pessoas que não passaram, por exemplo, o cenário de hoje, elas vão negligenciar também o futuro delas. Então, tem muito de cultural, sim, no ponto de não fazermos economia, de não preocupar com o amanhã. Muito legal, né? A gente aprender e saber que não é só um problema nosso, é da cultura, mas nós temos que sair dessa cultura e criar essa contracultura. Por isso que a segunda dica aí do Hudson para você é essa: gasta menos do que ganha. Porque dívida é isso aí, né? Você gastar mais. Exato. Nós vamos dar 10 dicas. Se quiséssemos, com uma dica, falar as 10 coisas, seria essa. Gasta menos do que ganha. Essa aí seria a síntese de tudo. Essa seria tudo, né? Gaste menos do que ganha. Mas pode acontecer eventualidades, surpresas, podem. Só que mais de 80% dos endividamentos das pessoas, elas não são de surpresa. Não é um problema de saúde. Mais de 80%? Mais de 80%, tá? Ela não vem de um problema de saúde, não vem com um problema de um filho. Não é uma surpresa, não é algo que caiu no seu colo e você tem que resolver. Mas sim, mental. As pessoas não preocupam, aí volta a questão cultural e tem-se hábitos ruins e você vai permanecer com esses hábitos ruins. Estávamos falando aqui um pouquinho antes, né, do gordinho. Naturalmente a pessoa, por exemplo, ganha alguns quilinhos a mais e não se preocupa e vai deixando postergar a situação. O endividamento é a mesma coisa. Um mês a pessoa gasta mais e ela vai buscar alguma alternativa para sanar aquela dívida. Um empréstimo com um amigo, com um pai, com algum familiar. A partir do momento que você não tem isso, você vai para os bancos, que as taxas de empréstimo são cada vez mais altas, mais caras. E isso vai minando a situação da pessoa poder começar a poupar um pouquinho. Então, a partir de 1 mês, 2 meses que você desrespeita essa regra de você não gastar mais do que você ganha, você pode entrar num ciclo vicioso muito complicado de sair.
Então, respeite, sempre tente gastar menos do que você ganha. E aí, então, vem a terceira dica, que é elimine ou evite dívidas. Sim. A partir do momento que você não conseguiu seguir essa regrinha de ouro, né, que é você gastar menos do que você ganha, você vai precisar de algum capital para pagar suas contas. Então, que seja com algum parente ou com o banco. Tendo contraído as dívidas, é interessante que a pessoa primeiro, ela tem que começar a estudar um pouquinho, ela tem que começar a dedicar tempo para isso, para ela entender o que é uma dívida. Na regra número 1, né? Sim, e ela tem que entender o que é uma dívida de um rotativo, o que é a dívida do cheque especial, do cartão de crédito, porque elas são muito elevadas, muito. Né? Hoje são em torno aí de 13% a 15% ao mês, o que dá mais ou menos 360% ao ano. É muito alto, é impossível de se pagar. Então, ela pensar que, olha, se eu tenho uma dívida no rotativo do cartão de crédito, eu tenho que quitar. Se eu não tenho dinheiro de sobra para quitar, eu buscar uma fonte com custo menor. Um exemplo, um empréstimo consignado, que tem a taxa ali de 2, 2,5%. Então, trocar dívidas caras por baratas é uma forma de você tentar voltar para a nossa regrinha de ouro, que é sempre gastar menos do que se ganha. Do que ganha. A quarta dica está aí para você, que é conserve seus bens. Essa dica, poucas pessoas pensam, né? Que a partir do momento que você não cuida do patrimônio, dos bens que você já tem, você é obrigado a comprar novo. E comprar um novo, ele vai ser sempre mais caro do que você manter. E vai ser sempre mais penoso, talvez. Sim. Né? Ah, tem um carro, meu carro já está mais velhinho, cuida dele com carinho, faz manutenção. Ah, tem um sapato, ele já está meio... Passa uma graxa, dá uma cuidada. Você cuidar dos seus bens para que ele não desvalorize, não deprecie, é uma forma super inteligente de você poupar bastante dinheiro. Uau, né? São coisas assim que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia para ter essa almejada liberdade financeira. Então, preste muita atenção nessas dicas aqui do Hudson Pereira, que é consultor financeiro, e vamos para a quinta. Olha só, desconfie, leia os contratos, inclusive ou especialmente as letrinhas miúdas. Para mineiro, é isso, né? É isso mesmo. Para mineiro, dar esse conselho é redundante, né? Mas é importante. Mas não é tão assim também não, né? Não. Hoje está todo mundo aceita e... Quem já leu algum contrato de adesão pela internet? Poucas pessoas. Né? Eu não conheço. Assim, por exemplo, você já está aquele aceite automático e vai. E o que tem ali? Qual pode ser uma pegadinha? Contratos de telefonia sempre tem, por exemplo, carências de 24 meses. As pessoas leem antes para saber se ela tiver um aperto financeiro e quiser cancelar aquela conta, quão caro vai ser? Pode ficar. A gente lê muito pouco os contratos. Em geral, contratos de locação de imóvel, contratos de telefonia, bancários, todos têm as cláusulas pequenininhas, né? Que ali pode ter uma pegadinha muito grande. Então é interessante, gente. Vamos voltar a essa cultura nossa mineira. Se tem dúvida, leva para alguém. Leva para um advogado. Tire as dúvidas, pare, não faça de qualquer jeito, precipitadamente, né? Sim, sim. Que é até a próxima dica aí que eu coloco na tela para você, que é controlar os gastos por impulso, desde a contratação de algo, de um financiamento ou uma compra comum, não é? É isso mesmo. Tem várias dicas até de pessoas que fazem compras, né? Para você evitar de ir no supermercado com fome. Porque você acaba comprando por impulso. É um tipo de dica, né? Evite comprar com fome. Se você vai no shopping, tente fazer uma lista. Época de Natal, faça uma lista das pessoas que você vai presentear e quais vão ser os presentes ou valores. Então, esse tipo de planejamento para evitar a compra por impulso, ele é super importante, né? Cuidado com os acessos aí na internet sobre essas propagandas aí que aparecem o tempo todo em todas as redes sociais, todos os sites, e você vê ali, não, mas isso aqui dá. É o impulso, né? Às vezes não tem a urgência e nem muito menos a necessidade de comprar aquele produto. Isso. Dentro de um plano de consultoria financeira, a gente tenta fazer com que a pessoa, no início do mês, ela já elabore o orçamento. Ou seja, eu tenho aqui a previsão de quanto eu devo gastar. E no final do mês, você faça o fechamento. Eu gastei o que eu esperava ou eu gastei mais? Depois de alguns meses, a pessoa passa a entender onde existe o impulso, que a faz, por exemplo, não entra na linha. Será que compro mais bolsa do que eu devia, mais sapatos do que eu preciso? Então, com 4, 5 meses,
de um pouco de dedicação, de disciplina, um pouco de disciplina, a pessoa pode, uma facilidade muito grande, Serginho, entender qual que é o vilãozinho, qual que é o ladrãozinho ali do bolso dela todo mês. E isso passa por anotar, registrar ali os menores gastos. Olha, comprei ali uma coxinha na lanchonete da frente. Coloca ali para saber até se precisar de ter um corte, onde que vai ser. Onde vai ser, é isso mesmo. A gente só pode melhorar aquilo que a gente mede. E a gente só pode derrotar o inimigo que a gente conhece. Né? Perfeito. Então a próxima dica está aí, adquirir hábito de poupar mensalmente. Como fazer isso, Hudson? Me ajuda aí. É a mesma história de dedicar 40 minutos por dia para uma atividade física. É uma atividade. Cria o hábito de poupar mensalmente. Esse hábito ele é muito importante até pelo momento conjuntural do nosso país. A gente nunca se falou tanto de aposentadoria, né, Serginho? A gente está num momento do país em que se as pessoas não pouparem, não criar esse hábito de criar reserva financeira, elas podem ter uma velhice, uma aposentadoria difícil. Então, criar o hábito agora, para daqui a 20, 30, 40 anos, esse hábito cuidar da gente, isso vai acontecer, ele tem que começar agora. Começa agora, não amanhã. Isso é importante, agora. Né? Porque eu acho que também uma vez eu ouvi que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é exatamente que eles não precisem cuidar da gente. Exato. Então a gente já tem essa autonomia, essa liberdade até financeira para que os filhos vivam a vida deles e a gente tem a nossa. Para eles não ficarem, ficam assim, porque isso também é ruim. É ruim. Tem uma estatística de 2013 do IBGE que ela é muito cruel, em que da população brasileira, apenas 1% das pessoas que chegam aos 60 anos, elas têm essa liberdade financeira. 1%? 1% apenas. Uau, tá? Muito cerca de 46% são obrigadas a continuar trabalhando, tá? 20, 23% vão depender de assistência, tá? De parentes, de amigos, e o restante vai estar num completo isolamento, vão estar largadas. Aí por isso que a gente pode colocar também essa 8ª dica aí, que é de contratar bons seguros. A gente pode colocar aí, pensar até numa previdência privada e o seguro dos nossos bens também. É dentro disso, Hudson? É bem dentro disso sim, tá, Serginho? Antigamente a gente tinha apenas seguros para a morte. Tinha-se muita brincadeira, né? Vou contratar seguro para deixar para o Ricardão, mas né, tinha muito essa brincadeira. Mas hoje existem seguros para a gente utilizar em vida. Um exemplo, hoje tem seguros que diagnosticam um câncer de mama numa mulher, de útero ou ovário, a seguradora paga no ato, para que a pessoa possa ter um tratamento. Teve um AVC, teve uma doença grave, dinheiro também em mãos. Médicos, dentistas, outros profissionais que, por exemplo, se tiver com problema nas mãos, eles não podem ter continuidade ao trabalho, né? Ficam sem gerar salário, sem gerar recurso. Existe, por exemplo, seguros que vão pagar mensalmente um dinheiro até que a pessoa se reabilite. Né? Então, um exemplo, o médico está jogando uma bolinha de final de semana, machuca a mão, caiu, ele não vai poder fazer cirurgia, não vai poder trabalhar se aquela for a função dele. E como que nos próximos 3 meses, então, ele vai ter salário, ele vai ter renda? Existem seguros que hoje já cobrem isso aí. Além da parte patrimonial. Então, aí por isso que vem a 9ª dica aí logo na sequência, que é dedicar tempo para cuidar e aprender sobre as finanças e ela cuidará de vocês. Exatamente é isso, né? Saber, entender essa realidade. Não é isso, Hudson? É mais simples do que se parece, tá? Se a gente pegar essa regrinha de ouro, a gente vai voltar nela o tempo todo, tá? Se a gente pegar essa regrinha, não gastar mais do que se ganha, você já vai ter um universo super amplo à frente para você estudar, entender um pouco sobre aplicações financeiras, saber o que é uma poupança, CDB, o tão falado CDI, que é uma taxa de referência, tesouro direto, fundos de investimento, ações. São poucos temas. Então, se a pessoa dedicar, por exemplo, 1 mês, ela vai poder ter um conhecimento financeiro muito bom. E também pedir ajuda, né? E também procurar profissionais. Recorrer a alguém que saiba nos instruir. E isso a gente caminha. Então, por isso, colocamos aí na tela para você a última dica, que é investir em sua capacidade de gerar renda. Trabalhar. A gente pensa muito pouco nisso, né? A gente chama isso de empregabilidade. Então, se acontecer algum problema, como está acontecendo recentemente no país, como eu consigo me realocar? Como eu consigo me reposicionar? Como eu consigo aumentar meu salário?
investindo em mim mesmo, investindo num outro idioma, novos cursos, numa nova graduação, novos cursos, aperfeiçoamento. Investir em si mesmo é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer e a gente faz muito pouco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.